Você já sentiu como se tivesse desaparecido da vida de alguém sem aviso? Como se de repente sua presença deixasse de importar, seu nome fosse esquecido, sua existência se tornasse invisível. A indiferença tem um gosto amargo, não é como o conflito, que ao menos reconhece sua presença. É um silêncio frio, cortante, que sussurra: você não é importante o bastante para merecer uma explicação. E esse silêncio pesa mais do que qualquer palavra dita com raiva. Ser ignorado sem motivo aparente é uma das experiências humanas mais confusas e dolorosas. Não há despedida, não há confronto, só ausência. Só um vazio deixado onde antes havia troca, afeto, consideração. E nessa ausência, a mente começa a inventar histórias. Será que fui inadequado? Será que fiz algo errado? Será que o problema sou eu? E aos poucos, sem perceber, nos tornamos prisioneiros de uma narrativa que não criamos, mas que nos atravessa por dentro com força. O mais cruel do silêncio é que ele nos deixa sozinhos com os nossos monstros. Ele não grita, mas nos força a ouvir tudo o que tentamos calar. É por isso que tanta gente sofre mais com a ausência de explicações do que com a dor de um término direto. Porque quando não há palavras, a ferida fica aberta demais para cicatrizar. E no meio desse abandono emocional, nasce um dos maiores desafios da alma: não deixar que a rejeição defina o nosso valor. Mas e se eu te dissesse que existe outro caminho? Que há uma maneira de transformar esse silêncio em força? Que é possível usar a indiferença do outro como um espelho, não para se condenar, mas para se conhecer? O estoicismo, com sua sabedoria milenar, nos ensina exatamente isso: que o que dói não é o que acontece, mas o que fazemos com o que acontece, e que toda dor pode se tornar um portal para a liberdade interior. Neste vídeo, você vai descobrir 5 lições estoicas para atravessar a dor da rejeição com dignidade. 5 ideias poderosas para parar de implorar por migalhas de afeto e começar a construir sua fortaleza emocional por dentro. Porque sim, o mundo pode te excluir, mas ninguém pode te apagar por dentro se você escolher permanecer inteiro. Comenta aqui: eu escolho me fortalecer no silêncio. A ilusão da conexão. Por que estamos mais sozinhos do que nunca? Vivemos na era das notificações, das respostas rápidas, das telas que nunca dormem. Estamos cercados de mensagens, rostos, vozes, e ainda assim, nunca foi tão comum sentir-se só. É um paradoxo silencioso. Quanto mais conectados nos tornamos, mais vazios muitos de nós nos sentimos por dentro. A hiperconexão criou uma avalanche de interações superficiais, mas falhou em nos oferecer o que mais buscamos: presença verdadeira, escuta genuína, vínculos reais. Nesse cenário, o afastamento interpessoal parece uma epidemia emocional. Pessoas somem da nossa vida sem aviso, relações esfriam sem causa aparente e o silêncio se instala como se fosse algo natural. Mas não é. Somos seres que nascem do afeto. O afastamento dói porque o nosso sistema emocional interpreta isso como ameaça. Somos programados biologicamente para buscar pertencimento. Quando isso nos é negado, o corpo sente como se algo estivesse sendo arrancado, mesmo que ninguém diga nada, mesmo que nada visível aconteça. Mas há algo que a filosofia estoica nos revela e que pode mudar completamente essa percepção. Não é o afastamento em si que machuca, é a maneira como interpretamos esse afastamento. Epicteto dizia: não nos afeta o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. O silêncio do outro não é sobre você. A indiferença dele não tem o poder de definir seu valor, a menos que você entregue esse poder nas mãos dele. Sêneca, por sua vez, escrevia sobre a arte de manter-se sereno, mesmo quando o mundo à sua volta enlouquece. E Marco Aurélio, no meio das guerras e traições, repetia para si mesmo: tudo o que acontece é natural.
e tudo o que é natural pode ser suportado. Eles sabiam, e agora nós também podemos saber, que é possível atravessar o abandono com inteireza, que há uma clareza serena que nasce quando paramos de exigir respostas externas e voltamos o olhar para dentro, porque o afastamento das pessoas pode até ser inevitável, mas o afastamento de si mesmo, esse é o que mais nos enfraquece. Lição 1. O silêncio é um espelho, não uma sentença. Quando alguém nos silencia, é comum interpretar isso como rejeição. Como se o outro estivesse gritando, sem palavras, você não vale a pena. Mas o estoicismo nos convida a olhar esse silêncio por outro ângulo, não como um ataque, mas como um espelho, um reflexo das nossas inseguranças, das nossas carências, das histórias que contamos para nós mesmos quando nos sentimos deixados para trás. Muitas vezes, o que nos machuca não é a ausência real do outro, mas a forma como preenchemos esse vazio. Criamos significados, supomos intenções, e essas suposições, quase sempre, nascem do medo. Medo de não sermos bons o bastante, medo de sermos esquecidos, medo de sermos descartáveis. Mas o silêncio do outro não tem som. Quem coloca a voz somos nós. Epicteto dizia: o que te incomoda não são os eventos, mas o julgamento que faz sobre eles. O silêncio pode ser apenas isso: silêncio. Não é um veredito, não é um rótulo, não é uma sentença sobre quem você é só um espaço, um intervalo. E todo intervalo pode ser usado para crescer ou para se destruir. A escolha é interna. Imagine um carvalho no meio do campo, sólido, silencioso. Os pássaros vêm e vão. Às vezes pousam, às vezes somem por dias, mas o carvalho não muda por isso. Ele continua firme, crescendo de dentro para fora. Assim também pode ser você. O silêncio do outro não precisa alterar suas raízes. Às vezes, o que parece abandono é apenas um convite à expansão. Porque quando o barulho cessa, você finalmente pode ouvir a si mesmo. Lição 2. Seu valor não é negociável. Existe um sofrimento oculto que corrói por dentro. O de tentar provar o próprio valor para ser aceito. Moldar gestos, silenciar opiniões, esconder emoções. Tudo na esperança de receber atenção, afeto, validação. Mas o estoicismo nos lembra que essa é uma prisão sutil e voluntária. O valor de uma alma não pode depender dos olhos de quem a vê. Sêneca dizia que ninguém é desprezível a menos que se despreze. E Marco Aurélio escrevia em suas meditações que o bem mais precioso do ser humano é manter a própria mente imperturbável, livre da necessidade de agradar, livre da ansiedade de ser escolhido. Porque quando alguém te ignora, isso fala sobre ele, não sobre você. Mas quando você se diminui por causa disso, aí sim está deixando que o desprezo alheio se transforme em verdade interna. Depender da validação do outro é viver em constante instabilidade. É como construir uma casa em cima da areia. Basta uma maré emocional alheia para tudo desabar. A verdadeira liberdade nasce quando você se dá aquilo que espera dos outros: respeito, valor, presença. Quando você para de implorar amor e começa a oferecer dignidade a si mesmo. Essa é a autoestima estoica. Não é arrogância, não é frieza, é apenas a consciência clara de que ninguém tem o poder de tirar o que não foi dado por eles. Seu valor não vem de elogios, nem de convites, nem de mensagens respondidas. Seu valor vem da sua essência, e essa ninguém pode tocar. Autenticidade é não se curvar para caber, é não se perder para agradar. E mais ainda, é aceitar que você pode ser ignorado e ainda assim continuar inteiro, porque quem vive de verdade, inevitavelmente, vai incomodar os que ainda vivem de aparência. Lição 3. Desapegar não é desistir, é amadurecer.
Existe uma forma de apego que se disfarça de amor, mas nasce do medo. Medo de perder, medo de não ser lembrado, medo de ficar só. Quando nos apegamos a alguém para que essa pessoa preencha nossos vazios, o vínculo se torna uma corda, tensa, frágil, sufocante. E qualquer afastamento, qualquer silêncio, é sentido como traição. O estoicismo nos oferece outra forma de ver. Desapegar não é se afastar com frieza, mas se aproximar com liberdade. É amar sem exigir posse. É estar junto sem precisar prender. É sentir sem se perder. Marco Aurélio escrevia que tudo o que temos é transitório e que a sabedoria está em apreciar sem se agarrar, porque o que é verdadeiro permanece e o que precisa ser forçado nunca foi real. Pense na areia entre os dedos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Quanto mais tenta controlar, mais perde o que queria preservar. O mesmo vale para relações. Apego em excesso sufoca, esperança cega decepciona. Mas o desapego, esse sim, é a base da maturidade emocional. Ele permite que você ame com presença, mas sem dependência. Que você cuide, mas sem se anular. Desapegar não é indiferença, é consciência. É saber que o outro pode ir e você ainda continuará aqui, inteiro, vivo, capaz de sentir, mas também de se reconstruir. O amor verdadeiro não é o que prende, é o que liberta. E só é possível amar profundamente quando não há mais medo de ficar só. Sêneca dizia: nada é mais admirável do que aquele que, mesmo em meio à perda, mantém sua alma serena. Porque o coração desapegado não é frio, ele é forte. Lição 4. Fale com consciência, não com impulso. Em momentos de silêncio e afastamento, a tentação de reagir é imensa, quase automática. Enviar uma mensagem atravessada, cobrar explicações, exigir atenção, tudo na tentativa desesperada de preencher o vazio que ficou. Mas o estoicismo nos mostra que é na pausa entre o estímulo e a resposta que mora a liberdade interior. Falar sem pensar é se tornar escravo da emoção. Falar com intenção é escolher a própria paz. Epicteto ensinava que devemos dominar primeiro nossas reações, antes de tentar dominar qualquer situação. Porque palavras ditas no calor da emoção criam feridas que o tempo não cura. Já as palavras ditas com sabedoria podem construir pontes, mesmo entre silêncios. A verdadeira comunicação nasce do autocontrole e não da urgência de ser ouvido. O silêncio do outro não é um chamado para a guerra, é um convite à clareza. Em vez de reagir, respire. Em vez de exigir, observe. Em vez de acusar, pergunte com o coração aberto. A fala que vem da calma toca mais fundo do que qualquer grito, e ela revela algo essencial: o nível de domínio que você tem sobre si mesmo. A comunicação estoica se apoia em 3 pilares. O primeiro é a pausa, o espaço entre o impulso e a fala. O segundo é a ponte, escolher palavras que criam conexão, não conflito. E o terceiro é a escuta, porque quem escuta mais, compreende melhor. Falar menos, mas com mais intenção, é uma das formas mais elevadas de sabedoria prática. Você não precisa provar nada com palavras. O que realmente importa é o que sua presença comunica. E quando ela está em paz, até o silêncio fala mais alto. Lição 5. O sentido que você procura não está lá fora. Há momentos em que a ausência do outro nos desorienta, como se tivéssemos perdido o chão, como se, sem aquela presença, nada mais fizesse sentido. Mas essa sensação revela algo mais profundo: a distância que criamos de nós mesmos. Porque quando o outro vai embora e tudo desaba, é sinal de que tínhamos depositado nele a nossa direção. E nenhuma direção que vem de fora pode sustentar uma alma por dentro. O estoicismo nos convida a reencontrar esse eixo interno.
A lembrar que propósito não é um reconhecimento social, nem um aplauso vindo de fora. É uma bússola silenciosa que aponta para o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio dizia que a felicidade consiste em viver de acordo com a própria natureza, ou seja, viver com integridade, fazer o que é correto, agir com virtude, mesmo no silêncio da solidão. O sentido da vida não se perde com o afastamento das pessoas. Ele se fortalece quando, mesmo machucado, você escolhe continuar agindo com honra. Quando, mesmo ferido, você decide ser luz em vez de sombra. E essa escolha, repetida em silêncio, transforma mágoa em maturidade. Propósito não é grandioso, é íntimo. É acordar e fazer o que precisa ser feito com alma presente. É cuidar de si com gentileza. É transformar dor em força e ausência em clareza. Porque quando você se reconecta com quem é, ninguém mais tem o poder de te desviar. Você pode até ser deixado de lado, mas nunca mais será deixado de si. É dessa reconexão que nasce a cura verdadeira. Uma cura que não depende do retorno do outro. Uma cura que começa no instante em que você decide ser inteiro, mesmo com os pedaços ainda soltos. Agora você já sabe, o silêncio do outro pode machucar sim, mas ele não precisa te quebrar. A rejeição dói, mas ela não define. E o afastamento, por mais cruel que pareça, pode ser o início de um reencontro com algo que ninguém mais pode te dar. A sua própria inteireza. Você aprendeu que o silêncio é um espelho, não uma sentença, que seu valor é inegociável, que o desapego é maturidade, não frieza, que a comunicação consciente revela força interior e que o propósito não se encontra nos olhos dos outros, mas na quietude da sua própria consciência. Essas 5 lições estoicas não são ideias abstratas. São caminhos práticos para uma vida mais lúcida, mais firme, mais sua. Porque viver com dignidade não é nunca ser deixado. É saber se manter de pé quando isso acontece. E mais ainda, é transformar cada perda em presença, cada ausência em clareza, cada dor em maturidade emocional. Talvez você esteja passando por isso agora, talvez ainda doa. Mas se há uma coisa que o estoicismo nos ensina, é que o sofrimento não precisa ser em vão. Ele pode ser portal, ele pode ser semente, ele pode ser silêncio fértil. Aplique ao menos 2 dessas lições. Leve consigo o que mais tocou o seu coração. E se essa mensagem encontrou um espaço em você, compartilhe com quem também está aprendendo a se reconstruir em silêncio. Porque poucos percebem, mas o verdadeiro poder nasce quando você escolhe permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te fragmentar.